Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo transborde em nossos corações no início de mais uma audição do programa Esperança do Porvir. Nesta tarde eu quero me referir àquilo que o homem recebe ao aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O homem natural, ele é um pecador, separado de Deus, e por isso, quando ele aceita Jesus Cristo, ele recebe duas coisas que faz a diferença na sua vida. Ele recebe primeiro o direito de se tornar filho de Deus. E em segundo lugar, ele recebe o dever de viver como filho de Deus. Nós sabemos que todos aqueles que se tornam filho não têm apenas direito, têm também deveres. Embora existe filhos que conhecem seus direitos e desconhecem seus deveres. Como também existe filhos que conhecem seus deveres e desconhecem seus direitos. A parábola do filho pródigo traz o retrato desses dois tipos de filho. Um que se servia e não servia. Outro que servia e não se servia. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo nos ensinar a servir. Uma das coisas que ele veio nos ensinar foi a servir. Ele diz no capítulo 20 de Mateus, no versículo 28, ele diz, referindo-se a ele diz, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito. Pois bem, e o Senhor Jesus Cristo, a sua missão primeira foi criar uma família para Deus. Como criar uma família para Deus, você pode perguntar. Se no mundo só tinha pecador, é verdade, de fato faz sentido. Mas nós temos um texto aqui que descreve a situação da humanidade quando Cristo veio. No capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo faz essa descrição. Vamos ouvir, eu vou ler o texto e você vai se inteirar. O texto diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta foi a situação que Jesus Cristo encontrou quando veio para criar esta família para Deus. Mas Jesus Cristo nos surpreende. No capítulo 9 de Mateus, no versículo 13, Jesus Cristo diz: não vim chamar justo, e sim pecadores ao reino de Deus. Não é que Jesus Cristo estava dispensando os justos e preferindo os pecadores. É que não existia justo no mundo. Então ele não tinha onde chamar uma pessoa justa. Por isso ele disse: não vim chamar justo, e sim pecadores ao reino de Deus. E foi isso que ele fez. Os homens que ele chamou para formar a família de Deus eram sim pecadores. Pois bem, e esses pecadores aprenderam com Cristo tudo acerca de Deus e tudo acerca do inimigo. Esses homens pecadores aprenderam tudo acerca da salvação e tudo acerca da condenação. Aprenderam com Cristo tudo acerca do céu e tudo acerca do inferno. De modo que
por estarem aprendendo com Cristo, eles se tornaram discípulos de Jesus. Depois que passaram por esse processo de instrução teórica, Jesus Cristo ensinou a servir. Pois bem, ele diz no capítulo 12 de João, no versículo 26, ele diz assim: quem me serve, segue-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Ele está dizendo, em outras palavras, você quer saber quem é que me serve? Sim, é aquele que me segue. E quem é que me segue? É aquele que está aonde eu estou. E no capítulo 18 de Mateus, no versículo 20, ele diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Então, depois que ele ensinou a servir, ele ensinou a obedecer. No capítulo 15 de João, no versículo 14, ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como aqueles homens já estavam habituados, habilitados a servir a Jesus, a fazer o que Jesus mandava, então Jesus Cristo elegeu-os em amigo imediatamente. No versículo 15 do capítulo 15 de João, ele diz: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai vos fiz conhecer. Me parece que esses homens já estão habilitados para serem declarados a família de Deus, porque não tinha mais nem segredo, né? Eles participavam de tudo. Jesus Cristo disse: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai vos fiz conhecer. Pois bem, então vamos fazer a festa, vamos celebrar a grande festa, aceitando esses homens como uma família de Deus. Mas só que quando puxaram a ficha dos homens, eles não podiam, porque eles estavam condenados à morte. O quê? Quer dizer que todo aquele serviço de Cristo ficou perdido? Os homens não podiam ser classificados filhos de Deus porque estavam condenados à morte. Mas por que estavam condenados à morte? Porque continuavam como pecador. Os pecados deles ainda não tinham sido perdoados. E sabemos que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Pois bem, o que eles deviam fazer? Eles tinham agora que pagar a conta que eles abriram, né, com os seus pecados, e depois voltar e serem declarados a família de Deus. Mas eles não tinham com que pagar, porque tinham que pagar com a vida. Se eles dessem a vida, desaparecia. E entre aqueles amigos só existia um que podia dar a vida e continuar vivo, o Senhor Jesus Cristo. É tanto que ele diz no capítulo 10 de João, no versículo 17, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E no versículo 18 ele diz: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e poder para reassumir. Este mandato recebi do meu Pai. Então fizeram a negociata. Jesus Cristo pegou a condenação daqueles homens e se revestiu com elas. E depois pegou a sua vida e revestiu cada um deles com sua vida. E foi ao encontro da morte daqueles homens na cruz do Calvário. Era um duelo. E ali o Senhor Jesus encontrou com a minha e com a sua morte. E desceram à sepultura. E os inimigos de Cristo celebraram com grande festa, porque Jesus Cristo tinha sido derrotado. Mas eu faço uma pergunta a você. O que você acha? Foi a morte que levava Jesus à sepultura? Ou era Jesus que levava a morte à sepultura? Quem foi
foi que voltou de lá no terceiro dia? Foi Jesus. Então, era Jesus que levava a morte à sepultura. E ele voltou e transformou a morte numa passagem para a verdadeira vida. Pode ter certeza que a morte, salário do pecado, nós não morreremos mais. Nós vamos dormir em Cristo, porque vamos passar por essa morte abrigado nele, e ele derrotou-a. Pois bem, então quando Cristo fez isso, pagou o pecado dos homens. A dívida dos homens desapareceu. E Jesus Cristo volta para se reencontrar com os seus amigos. E quando ele sai da sepultura, ele encontra com Maria Madalena. E Maria Madalena, no capítulo 20 de João, versículo 17, se encontra com ele e ela se assusta e diz: Mestre! E parte para ele. E ele disse: Não, Maria, não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas ide e dizei aos meus irmãos que subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão de Cristo. Ide e dizei aos meus irmãos. O que significa isso? Significa que aqueles homens saíram da condição de pecador para a condição de discípulo. Da condição de discípulo para a condição de servo. Da condição de servo para a condição de amigo. E agora chegaram à condição de irmão. Aí está formada a família de Deus, da qual eu e você que aceitamos publicamente a Cristo fazemos parte. Agora nós temos duas famílias, a família terrena e a família celestial. E a família celestial chama-se Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo. Como fazer quando essas duas famílias precisam de mim? Ao mesmo tempo, o que fazer? Jesus Cristo nos ensinou como agir. No capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 43, nós temos aquele episódio que Jesus Cristo ensinava dentro de uma casa e a casa estava lotada de pessoas. E Maria e os seus irmãos chegaram e alguém veio trazer a notícia com muita alegria, esperando receber de Jesus um elogio. E disse: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus Cristo olhou para aquele homem e apontou para os seus discípulos que estavam ali e disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Você faz parte? Você faz a vontade de Deus? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sim? Então pronto, você faz parte dessa família. Você faz parte desta família e glorifique o seu Deus, porque fazer parte desta família é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Amém. Vamos orar. Louvamos-te, nosso Deus, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Para sempre vive quem se abriga nela, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Essas bênçãos eu te peço, em nome de Jesus. Amém.